Virgínia Fonseca estava no seu apartamento, uma das muitas luxuosas acomodações de um prédio de alto padrão, quando uma discussão inesperada chamou sua atenção. O ambiente, normalmente tranquilo, estava carregado de tensão. Vindo do saguão do edifício, ela conseguiu ouvir vozes elevadas e gritos, algo completamente incomum naquele lugar sofisticado. Curiosa e incomodada, Virgínia se aproximou da janela e olhou para baixo, observando a cena que se desenrolava ali. No saguão, um homem de meia idade, vestindo um terno caro e exibindo a arrogância característica dos moradores mais ricos do prédio, estava gritando com o porteiro, seu Antônio. Aquele homem, um empresário de sucesso, estava acusando o porteiro de incompetência, depois que ele aparentemente se atrasara alguns minutos para iniciar seu turno. Virgínia podia ver a expressão de desconforto e vergonha no rosto de seu Antônio, que apesar de tentar manter a compostura, claramente se sentia humilhado pela situação. A discussão parecia insignificante para quem não estivesse prestando atenção, mas para Virgínia, a forma com que o empresário tratava seu Antônio era completamente inaceitável. Ela observava a maneira arrogante como o homem falava, como se o porteiro fosse um ser inferior, e isso a incomodava profundamente. Ao olhar ao redor, Virgínia percebeu que os outros moradores do prédio, que estavam por ali, observavam a situação, sem sequer tentar intervir. Alguns olhavam para o chão, enquanto outros apenas mantinham a distância, como se ignorassem o que estava acontecendo. Seu Antônio tentava se explicar, mas a humilhação era clara em seu rosto. Ele falava com respeito e serenidade, tentando resolver a situação, mas o empresário continuava a gritar, sem dar-lhe uma chance de se defender. Era evidente que o homem não se importava com o impacto de suas palavras no trabalhador, que apenas estava cumprindo seu trabalho. Virgínia sentiu uma onda de indignação crescer dentro dela. Ela não podia permitir que aquela situação continuasse sem uma intervenção. Sabia que, como uma pessoa visível, influente e com um grande alcance em suas redes sociais, tinha o poder de mudar aquela dinâmica. A postura de desdém do empresário em relação a seu Antônio não deveria ser tolerada, e ela não podia simplesmente assistir ao que estava acontecendo. Decidida a agir, Virgínia se levantou do sofá e saiu de seu apartamento. Desceu as escadas com passos rápidos e resolutos, sabendo exatamente o que faria. Ao chegar ao saguão, a cena não havia mudado. Seu Antônio ainda estava lá, tentando manter a calma enquanto o empresário o desrespeitava. Virgínia não hesitou. Ela se aproximou do homem e, com firmeza, pediu que ele parasse com a humilhação, deixando claro que aquele tipo de comportamento não seria tolerado. Ela não estava ali apenas para defender o porteiro, mas para mostrar que todos, independentemente de sua classe social ou profissão, merecem respeito. O empresário, surpreso pela intervenção de Virgínia, tentou desqualificar suas palavras, mas ela não se deixou intimidar. Ela falava com calma, mas com autoridade, e isso fez com que os outros moradores, que até então estavam em silêncio, começassem a perceber a gravidade da situação. Era o momento de mudar, e Virgínia estava disposta a ser a catalisadora dessa mudança. Virgínia se posicionou com firmeza diante do empresário, seu olhar determinado e seu tom de voz calmo, mas autoritário. Ela sabia que aquele momento era crucial, e ela não poderia deixar que o desprezo pelo trabalhador continuasse, impune. O empresário, que até então se achava no controle da situação, parecia surpreso com a intervenção de Virgínia. Ele a olhou de cima a baixo, como se tentasse avaliar sua intenção, mas ao perceber que ela não estava ali para negociar ou se intimidar, sua postura começou a mudar. Isso não é maneira de tratar ninguém, Virgínia disse, com a voz clara e audível para todos os que estavam presentes. Seu Antônio está apenas fazendo o trabalho dele, e é inaceitável que você o trate assim. Ele tem o mesmo direito de ser tratado com respeito que qualquer um de nós. O empresário tentou se justificar, mas Virgínia não deu espaço para ele. Você pode ser bem-sucedido, pode ter todo o dinheiro que o mundo oferece, mas isso não te dá o direito de humilhar as pessoas. Somos todos iguais aqui dentro. O trabalho dele, o trabalho de todos é importante, ela continuou, mirando nos olhos do empresário com firmeza. Enquanto o empresário parecia procurar uma resposta adequada, os outros moradores que observavam a cena começaram a se mover. Alguns se aproximando discretamente, outros ainda em silêncio, mas claramente incomodados com o que estavam vendo. Virgínia sabia que havia tocado uma ferida, algo que muitos ali estavam evitando ver
ou ignorar. Ela queria mais do que simplesmente interromper uma briga. Ela queria provocar uma reflexão profunda sobre como todos tratavam aqueles que eram, na maior parte das vezes, invisíveis no cotidiano. O empresário, agora desconcertado, balbuciou algo, mas a sua defesa parecia fraca e sem força. Eu só queria que ele fosse mais eficiente, disse. Ele, mas a expressão de Virginia não vacilou. E isso justifica tratar alguém dessa maneira? A eficiência vem com respeito, não com humilhação. Ela retrucou, sem perder a compostura. Enquanto o confronto acontecia, Virginia notou que seu Antônio estava visivelmente abalado, mas também aliviado. Ele não esperava ser defendido, muito menos por alguém com o alcance e a visibilidade de Virginia. Ele olhou para ela com gratidão, mas também com um certo constrangimento. Ele sabia que sua posição de porteiro o colocava em uma posição vulnerável, onde muitas vezes aceitava esse tipo de tratamento apenas para manter seu emprego. Virginia se virou para ele, com um olhar reconfortante. Você está fazendo seu trabalho com dignidade. Não deixe ninguém tirar isso de você, ela disse, antes de se voltar novamente para o empresário, que parecia já sem palavras. A tensão no ar estava começando a diminuir, mas a mensagem já estava clara para todos que estavam assistindo. Finalmente, o empresário tentou suavizar a situação com um pedido de desculpas, mas o gesto parecia vazio diante do que acabara de acontecer. Virginia sabia que naquele momento, o que importava não era o pedido de desculpas, mas a lição que todos, especialmente ele, acabaram de aprender. Ela fez questão de reforçar mais uma vez que respeito é algo que deve ser exigido e praticado todos os dias, e que atitudes como aquelas não seriam mais toleradas em seu prédio. Com o empresário se afastando sem mais respostas, Virginia se virou para os outros moradores, que agora pareciam mais dispostos a se aproximar. Alguns se desculparam com seu Antônio, outros apenas o observavam em silêncio, refletindo sobre o que acabara de acontecer. O ambiente no saguão já não era o mesmo. A humilhação havia dado lugar a um sentimento de mudança, e Virginia sabia que ela tinha sido a responsável por iniciar esse movimento. Após o confronto no saguão, Virginia sentiu uma mistura de alívio e reflexão. Ela sabia que a cena que acabara de protagonizar tinha um peso muito maior do que o simples ato de defender um porteiro. O que acontecera ali era, para ela, um reflexo das pequenas injustiças cotidianas que, muitas vezes, eram ignoradas pela sociedade. Quando Virginia voltou para o seu apartamento, não conseguiu simplesmente apagar o que acontecera. A indignação que ela sentira ao ver seu Antônio sendo tratado daquela forma ainda a incomodava profundamente, e a preocupação de que outros moradores não tivessem compreendido a gravidade da situação a manteve inquieta por horas. Enquanto se sentava em frente ao seu computador, Virginia começou a pensar em como poderia transformar aquele momento em algo mais significativo. Não bastava apenas confrontar um indivíduo, ela queria que aquela situação servisse de reflexão para todos que estavam no prédio e, por que não, para os seus seguidores nas redes sociais. Ela acreditava que, por meio da sua visibilidade e influência, poderia realmente provocar uma mudança, mesmo que pequena, nas atitudes daqueles ao seu redor. Ela começou a digitar uma mensagem para seus seguidores, relatando o que havia acontecido. Não queria transformar o episódio em algo banal, mas sim em uma lição sobre respeito e empatia. Virginia sabia que, ao compartilhar sua experiência, estava correndo o risco de ser vista como alguém que só quer aparecer, como algumas pessoas costumam dizer, mas ela não se importava. Para ela, era mais importante que a mensagem fosse ouvida. Hoje presenciei algo que não podia ignorar, começou ela, em um tom sincero e direto. Vi um dos moradores do meu prédio tratando um porteiro de forma humilhante e desrespeitosa. Ele foi cruel, sem razão alguma. Ninguém mais se importou em intervir, mas eu não podia ficar em silêncio. Todos merecem respeito, independentemente de sua profissão ou status social. Ela pausou, olhando para o texto por alguns segundos, antes de continuar. As palavras podem machucar mais do que imaginamos, e quando não fazemos nada para mudar isso, somos tão culpados quanto quem comete a injustiça. Nós, como sociedade, precisamos lembrar que os trabalhadores que nos ajudam a viver nossa vida confortável são tão dignos de respeito quanto qualquer um de nós. Hoje, fiz o que achei ser certo. Defendi o porteiro e deixei claro que situações assim não podem mais acontecer, e espero que essa atitude inspire outros a fazer o mesmo. Virginia pressionou publicar, e ao olhar para a tela, se sentiu mais leve, mas também ciente do peso que suas palavras poderiam ter. Ela sabia que muitos iriam elogiá-la pela coragem, mas também se preparava para aqueles que questionariam sua atitude,
tentando desmerecer. Mesmo assim, ela se sentiu bem com a decisão de compartilhar aquele episódio. Enquanto o post começava a receber comentários e curtidas, ela se levantou e olhou pela janela de seu apartamento. O prédio parecia calmo, mas dentro dela, algo havia mudado. A atitude do empresário não seria esquecida tão facilmente. Ela sabia que a partir daquele momento, ela teria de seguir em frente, promovendo um ambiente mais justo e consciente, não apenas para seu Antônio, mas para todos aqueles invisíveis no cotidiano. Seu Antônio, por sua vez, enviou uma mensagem para Virginia mais tarde naquela noite. Ele agradeceu com humildade pela defesa, mas ao mesmo tempo se desculpou por ser o alvo de uma situação tão desconfortável. Virginia sorriu ao ler suas palavras. Ele não precisava se desculpar. Aquele momento não foi apenas para ele, mas para todos que se sentem impotentes diante de situações semelhantes. Ela sabia que, ao agir, havia contribuído para criar uma pequena, mas significativa mudança no prédio e possivelmente na forma como as pessoas pensariam sobre o respeito aos outros no futuro. No dia seguinte, Virginia acordou com a sensação de que algo havia mudado dentro de si. Ao olhar para o celular, ela percebeu que o post sobre a situação no saguão do prédio tinha se espalhado rapidamente. O número de curtidas e comentários era impressionante, e o que mais a surpreendeu foi o apoio vindo de seus seguidores. Muitas pessoas parabenizaram Virginia pela coragem de se levantar e tomar uma atitude, mas havia também um grande número de comentários questionando como outros, que estavam presentes durante o episódio, poderiam ter ficado em silêncio diante daquela injustiça. As palavras de apoio a fizeram se sentir validada, mas a preocupação com o que estava acontecendo ao seu redor ainda não a deixava em paz. Ela sabia que não poderia ser uma observadora passiva de sua própria luta. Era necessário mais do que apenas confrontar uma situação isolada. Ela queria que a mudança fosse duradoura, que atitudes como a do empresário não fossem apenas um erro ocasional, mas sim algo que fosse refletido em toda a comunidade do prédio. Virginia sabia que o verdadeiro impacto não viria apenas das suas palavras nas redes sociais, mas de ações concretas. Então, ela decidiu que deveria fazer mais. Começou a pensar em como poderia trazer a questão do respeito pelos trabalhadores à tona, não apenas para os moradores do prédio, mas de forma mais ampla. Com esse propósito, ela organizou uma pequena reunião com alguns moradores do edifício para discutir o ocorrido e as maneiras de evitar que situações como aquela se repetissem no futuro. Naquela tarde, ela se dirigiu até o saguão novamente, desta vez com uma sensação de propósito. Algumas pessoas já estavam reunidas e aguardavam sua chegada. Quando ela entrou no local, todos a olharam, e a atmosfera era um pouco diferente daquela manhã. O tom de respeito parecia estar presente, como se a cena que ela protagonizara houvesse despertado algo nas pessoas. Sentou-se à mesa com os moradores e começou a expor suas ideias. Ela falou sobre a importância de se tratar todos com dignidade, independentemente de sua posição social ou função. Explicou que todos, sem exceção, tinham um papel fundamental na sociedade e que o respeito não deveria ser algo negociável. Virginia lembrou que o prédio onde moravam era um reflexo da sociedade e que, se não começassem a mudar suas atitudes em relação aos outros, pouco se avançaria. A reunião foi tensa no início, com algumas pessoas parecendo desconfortáveis com a ideia de ter que se questionar sobre suas atitudes. Contudo, com o tempo, os moradores começaram a se abrir e discutir o que poderiam fazer para melhorar o ambiente em que viviam. Entre as sugestões, alguém sugeriu a criação de um código de conduta para o prédio, algo simples, mas eficaz, que garantisse um ambiente de respeito e convivência saudável para todos os que ali trabalhavam, desde o porteiro até a equipe de limpeza. A ideia foi bem recebida e os moradores começaram a elaborar detalhes para que isso fosse implementado de forma prática. Virginia também propôs que, periodicamente, houvesse encontros para discutir a cultura de respeito e solidariedade, para que ninguém fosse tratado como inferior ou desvalorizado. Ela sentiu que aquela era uma forma de ir além do simples pedido de desculpas do empresário e realmente criar um espaço em que todos fossem responsáveis por manter um ambiente ético e justo. A reunião terminou com um sentimento de consenso, mas Virginia sabia que aquele era apenas o primeiro passo. A mudança não aconteceria da noite para o dia, mas ela estava determinada a continuar sua luta por um espaço mais respeitoso para todos. Ao voltar para seu apartamento, ela sentiu que a verdadeira missão estava apenas começando e que ela tinha uma responsabilidade maior do que imaginava não. Só com os moradores do prédio, mas com todos aqueles que muitas vezes ficavam à margem da sociedade. O que parecia ser um pequeno gesto de intervenção no dia
dia anterior havia se transformado em uma verdadeira virada para Virginia. Ela sabia que o processo de mudança não seria imediato, mas a reunião daquele dia foi apenas o começo de algo maior. Depois de passar a tarde refletindo sobre as discussões que ocorreram, Virginia se sentiu mais determinada do que nunca a seguir em frente com suas ideias. Ela percebeu que o poder de influenciar as pessoas estava ao seu alcance e que podia usar essa influência para algo mais significativo do que simplesmente ser uma espectadora da sociedade. Nos dias seguintes, o impacto do episódio e da reunião continuaram a ressoar dentro do prédio. O ambiente que antes parecia distante e individualista, aos poucos, começou a se transformar em um espaço mais colaborativo e respeitoso. Virginia percebeu que, embora ainda houvesse resistência em muitas pessoas estavam de fato refletindo sobre suas atitudes. Alguns moradores começaram a cumprimentar mais calorosamente os funcionários do prédio, como se estivessem conscientes da importância de seus trabalhos. Outros, como o empresário que havia humilhado o porteiro, demonstraram uma tentativa de se aproximar de seu Antônio e pedir desculpas de uma maneira mais genuína, não mais com o desdém que havia mostrado antes. Virginia sentiu que sua intervenção, embora simples, havia dado início a uma onda de conscientização. Mais do que uma simples reclamação, ela tinha aberto os olhos de seus vizinhos para algo que, até então, muitos pareciam ignorar: o respeito pelas pessoas que muitas vezes são tratadas como invisíveis. O gesto de simplesmente se levantar e intervir tinha de fato provocado uma reflexão genuína nas pessoas que a rodeavam. Apesar dos avanços, Virginia sabia que não seria suficiente se a mudança fosse apenas pontual, uma atitude de um momento. Ela decidiu então ir mais longe. Um mês depois do incidente, ela organizou um evento aberto a todos os moradores do prédio. Era uma oportunidade para aprofundar a discussão sobre respeito, dignidade e igualdade no cotidiano, com a presença de especialistas que poderiam trazer uma visão mais aprofundada sobre o tema. O evento teve como objetivo não só debater as questões levantadas no episódio, mas também proporcionar um espaço onde todos, moradores e funcionários, pudessem expressar suas experiências e pontos de vista sobre o tratamento que recebiam. O evento foi um sucesso. No salão de festas do prédio, uma plateia formada por moradores e funcionários do edifício ouviu atentamente as palestras de psicólogos, sociólogos e profissionais especializados em relações de trabalho. A conversa foi aberta, acolhedora e, o mais importante, sincera. Durante o evento, Virginia percebeu que as conversas de corredor, as pequenas mudanças nas interações diárias, agora estavam refletindo o impacto das ideias discutidas naquele encontro. O evento culminou em uma série de compromissos concretos, como a implementação de um sistema de feedback aberto e a criação de um canal direto onde funcionários poderiam reportar qualquer tipo de abuso ou desrespeito sem medo de represálias. O ambiente do prédio estava mudando lentamente, e Virginia sabia que ainda havia muito a ser feito, mas sentia que havia plantado a semente de uma transformação importante. Ao olhar para tudo o que tinha acontecido, Virginia sentiu uma grande satisfação. Ela sabia que, ao agir, havia criado algo que poderia fazer a diferença para muitas pessoas. Não se tratava apenas de um momento de ação pontual, mas de uma mudança na mentalidade coletiva do prédio. Ela também percebeu que, por mais que a sua intervenção tenha sido importante, o maior mérito foi o engajamento das pessoas ao seu redor. O que começou como uma simples intervenção para defender um porteiro, havia se transformado em uma luta por dignidade e respeito para todos. Virginia não sabia exatamente o que o futuro lhe reservava, mas estava certa de uma coisa: ela não pararia por ali. A luta contra a injustiça, por menor que fosse, deveria ser contínua. Ela tinha consciência de que a mudança era possível e que o poder de transformação começava em ações pequenas, mas cheias de significado. O que ela fez naquele momento foi apenas um começo, mas o impacto dessa atitude ressoaria muito além do prédio.